Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ressuscitei e sempre estou contigo, aleluia. Pousaste tua mão sobre mim, aleluia. Admirável é tua sabedoria, aleluia, aleluia. Meu irmão e minha irmã, é Páscoa, domingo de Páscoa, ressuscitou o Senhor, o Salvador, aleluia, aleluia, bendito seja o Senhor que foi imolado, que nos lavou do pecado, que venceu a morte, o Rei que agora vive, bendito seja o ressuscitado que deixou o túmulo vazio, benditos sejam os anjos que contemplam a face do ressuscitado, o Senhor que nos leva ao céu, que caminha na frente do seu povo para nos levar à pátria eterna. Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, a Páscoa da ressurreição, as luzes do Senhor estão sobre nós. Vamos escutar o Evangelho nesse domingo de Páscoa, São João capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados, no domingo de Páscoa, refulge o mistério da ressurreição de nosso Senhor. E o seu anúncio se encontra principalmente no texto evangélico, que nesse dia é apresentado de modo jubiloso, muito solene pela igreja. Radiantes, porque Cristo ressuscitou, nós proclamamos a nossa fé pascal com a mesma solenidade com a qual a primeira igreja, que nascia no cenáculo de Jerusalém, também a proclamou e celebrou. O evangelho da manhã da ressurreição é muito dinâmico. Nele todos correm, Corre Maria Madalena ao perceber que a pedra foi retirada do túmulo e se desloca até Simão Pedro e João para contar que o Senhor estava no sepulcro. Depois correm também Pedro e João, que vão até o sepulcro e veem que Maria Madalena disse a verdade, que o Senhor não estava mais no túmulo. João, naturalmente por ser o mais jovem, ele corre mais depressa que Pedro e chega primeiro no túmulo. Ele vê todos os indícios da ressurreição, as faixas de linho que estavam no chão, mas ele não entra no túmulo, certamente porque ele respeita a autoridade de Pedro e espera que ele chegue para que Pedro entre em primeiro lugar no túmulo. São Pedro chega então e vê as faixas de linho no chão, o pano que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus, que estava separado à parte, e aí então São João entra também, vê e acredita. Eles não haviam compreendido ainda a Escritura, como diz o próprio Evangelho, segundo a qual Nosso Senhor devia ressuscitar dos mortos. Desse modo, então, o Evangelho nos apresenta a pressa do amor, porque o amor é pressuroso, o amor tem pressa, e na sua impaciência ele tem necessidade de anunciar, de falar, de se comunicar, e toda essa pressa traz consigo uma extraordinária notícia: o Senhor ressuscitou, a morte deu o lugar à vida, e Deus deu razão para aquele que, se entregando a nós, nos amou até o fim. Trata-se aqui então de uma notícia tão central e tão importante que a igreja precisa a cada ano
de nada menos que 50 dias de festa, né? O período que vai da Páscoa até Pentecostes, para se dar conta de que o Senhor verdadeiramente ressuscitou e está vivo no meio de nós. No Evangelho de hoje nós encontramos um caminho de fé que vai se processando por etapas. Primeiro se manifestam o carinho e o amor imenso que animam o coração de Maria Madalena em relação a Jesus, né? No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, ela vai à procura do seu Senhor, ela não o vê, porque esperava encontrar um morto deitado, né? E não uma pessoa viva, e se espanta diante do túmulo vazio. O texto do Evangelho de hoje, ele conclui apontando, mostrando a ignorância dos apóstolos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Mas, além do que dizia a Escritura, Jesus tinha falado para eles mais de uma vez abertamente sobre a sua ressurreição. Por que então que eles não tinham compreendido? Porque a gente pode se perguntar, né, na própria manhã da ressurreição, ainda encontramos os discípulos abandonando a comunidade de Jerusalém e voltando para os seus lugares tristes, abatidos e desiludidos com a morte do Senhor, como a gente vê no relato dos discípulos de Emaús. E por que até hoje muitos de nós ainda não entendem a ressurreição e a vitória, não é? Meus queridos, os projetos de Deus, eles são tão diferentes dos nossos que até os mais próximos a Ele, como São Pedro e São João, por vezes têm necessidade de ver para crer, não é? Afinal, a alegria da Páscoa só amadurece num terreno em que se plantou um amor fiel, né? Um amor comprometido com o Senhor Jesus. Então hoje a gente pede que a Páscoa de cada um de nós possa ser marcada por essa extraordinária certeza, essa imensa pressa de comunicarmos a todos a grande notícia: o Senhor está vivo, Ele ressuscitou verdadeiramente e nós também ressuscitaremos com Ele para a glória de Deus. Que nosso Senhor te conceda alegria, a certeza da vitória na sua história, na sua vida, nesta terra, para um dia também nós sermos vitoriosos com nosso Senhor na glória do céu. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora da Glória, a Senhora da Luz, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez a você uma santa, uma feliz Páscoa com as luzes do ressuscitado. Ele está vivo, aleluia, aleluia.